Sou aqui Ana Paula Boquadi, cozinheira. Estou no Matula Film Festival, nas oficinas de biomas brasileiros. E através do Cerrado e da Amazônia, a gente pegou aqui alguns representantes desses biomas e vamos oferecer uma receita muito interessante aqui. Antes de ser cozinheira, eu também sou pedagoga, então através da alimentação viva, da educação ambiental, eu me conectei principalmente com os frutos do cerrado, né? Minha avó era super cozinheira, assim, goiana, casou com um cearense que também tinha um apreço muito grande pelos frutos e que escreveu, inclusive, várias poesias legais. Então, tudo foi culminando para que eu resgatasse mesmo esses saberes, né, dos povos, da floresta. E eu descobri recentemente também que minha bisavó era extrativista de açaí da Amazônia, a Dona Maria Massadeira. E ela beneficiava o fruto com as próprias mãos e vendia lá na Feira do Ver o Peso. Então eu tenho essa conexão mesmo, principalmente com o Cerrado e com a Amazônia. E aí eu vou tentar unir os dois aqui para uma receita bem legal. Então estou aqui com o baru, que eu vou fazer uma substituição do feijão para uma receita super tradicional, com uma técnica super interessante, que é de acarajé. Só que no caso, eu vou fazer uma técnica que parece com acarajé, que seria um barujé, só que em vez de fritar a massa do baru, eu vou cozinhar, que seria a receita do abará, aqui na folha da bananeira. Então vou fazer a mesma técnica do acarajé e do abará, porém utilizando o nosso baru. Também aqui representando a Amazônia, essa mandioca que maravilhosa, a gente vai ralar e fazer uma receita assim bem caseira de farinha de mandioca, que eu vou utilizar inclusive para agregar no nosso abará de baru. Nessas leituras, conversando também com as baianas e aprendendo também com elas, o acarajé tradicional seria o feijão fradinho demolhado, só que no caso a gente vai demolhar o baru e um pouco de cebola. A massa tradicional é assim. Mas como a textura do baru não é de feijão fradinho propriamente dito, a gente vai agregar aqui com a farinha de mandioca. Então essa simplicidade aqui, poucos ingredientes para um alimento maravilhoso e tradicional. Bom, para nossa farinha aqui, tem esse jeito aqui mais indígena, né, de ralar mandioca mesmo. Eu tive a oportunidade de ver esse processo com as indígenas Quisede, lá no leste do Xingu, foi muito interessante. Elas ralavam num ralador gigante, assim, muito lindo. E fazia esse processo mais ou menos que eu vou fazer aqui. Então, ralar bastante mesmo. Esse processamento aqui da mandioca, aí o próximo passo é escolher aqui a técnica de tirar um pouco o sumo, né? Então, geralmente, deixa aqui um pouquinho de molho na água e espreme o excesso. E aí o amido, ele vai descendo. Quando é com a mandioca brava, o amido, que é o polvilho que eles utilizam mesmo. E escolher a técnica aqui de prensar. Então as indígenas fariam numa esteira dessa, por exemplo. A gente que tem liquidificador, a gente pode pegar a mandioca, bater com água e coar num pano de voal, por exemplo. Se não tiver no voal, pode ser uma peneira mesmo. E desidratar e virar a farinha. Então é por aí.
Gente, a responsabilidade de fazer uma farinha de mandioca aqui não é pequena. Então eu vou colocar para mais ou menos um quilo de mandioca ralada, botei 500 ml de água. Então a água ela é interessante que ela vai ajudar a tirar o amido da mandioca. Se fosse uma outra raiz, por exemplo, né, um inhame, alguma coisa assim. A galera da alimentação viva usa bastante essa técnica também para você desamidar. Então, galera que come tudo cru, esse processo de demolha de 8 horas, aí o amido vai descendo. E aí fica mais fácil a digestão também. Bom, tá hidratadinha aqui. Pensei em optar por essa técnica de colocar na esteira e espremer bastante. Dá um pouquinho de dó da esteira. Mas eu acho que vai ser importante também usar. Ou então, a outra opção seria coar no voal e colocar no forno, né? Seria o mais rápido, né? Então, a partir daqui, a gente também pode colocar essa massa no liquidificador aos poucos e coar. Então, eu vou fazer os dois processos. Então, vou colocar metade dessa massa aqui vou bater, coar. Então, você vê que a água ajuda mesmo a processar aqui a mandioca, né? É importante reforçar que a gente está usando a mandioca crua, né? Isso. A mandioca crua realmente fica mais fácil de trabalhar assim, né? Ralada, senão não ia virar farinha, eu acho. Bom, agora esse aqui, né? Vou estender a nossa massa para fazer a farinha. Dá para colocar isso aqui na frigideira também, virar uma tapioquinha integral. Tem o pessoal que fermenta, que aí vira uma tapioca super maravilhosa, cheia de probiótico. Então vou dar uma desidratada lá no forno pré-aquecido. A quantos graus? Eu botei aqui, gente, logo no máximo, mas eu vou ter que ficar de olho para não torrar demais, para não perder, né, a textura mesmo, né, para não ficar torradíssima. E aí eu vou mexendo aos poucos. Acredito que daqui uma meia hora, assim, um forno de 180 graus já vai estar bem legal para nossa receita. Eu já tô toda coisada, né, de mandioca aqui. Esse negócio de avental limpo é só pra novela, gente. Né? Então, vou botar uma água aqui pra ferver, pra gente hidratar o baru, que dessa vez já está torrado. Veio direto da nossa Madalena, extrativista aqui, maravilhosa, Dona Madá. Então, assim, eu achei ele torrado, não achei ele cru. O ideal pro acarajé de baru, que eu tô apelidando de barujé, ou então pro abará, o ideal
é usar a técnica da baiana mesmo, é botar de molho o baru cru durante mais ou menos umas 8 horas. E aí você descasca baru por baru, inclusive eu acho até mais prático do que o do feijão fradinho, porque o feijão fradinho fica muito mole, às vezes até a casca subir são muitas horas. E aqui o baru você descasca mesmo de um por um, né? De demora de 8 horas. Então esse aqui a gente vai usar ele torrado mesmo, que era o que tinha mesmo. E aí eu vou deixar ele de molho na água quente durante mais ou menos uns 20 minutos, só para amolecer, para ajudar o nosso amigo liquidificador, para não sobrecarregar mesmo o equipamento e chegar logo nessa textura mais macia de bolinho mesmo. E aí a gente vai juntar com a nossa farinha e vocês vão ver. Ó, aproveitar que enquanto a água tá fervendo, para a gente amaciar a nossa folha. Que isso aqui serve para muita coisa, né? É o nosso, veja, usar papel alumínio, a gente tá usando a folha da bananeira. E você encosta ela direto aqui no fogo mesmo, vocês vão ver que ela vai mudar de cor. É só isso mesmo, dá uma branqueada aqui na folha. Então ela tá aqui, passou. Daí ela fica uma folha flexível para você fazer a preparação que você quiser. Embrulhar umas bananas, botar para gratinar, servir de tampa de panela também, botar para gratinar também o peixe, todo mundo faz, né? Fica com a textura e o próprio óleo da folha também dá um sabor especial, né? Muito melhor que usar alumínio. Bom, vamos usar agora a técnica indígena, que é só basicamente ralar a mandioca e botar aqui na esteira. Vou botar aqui bem embaixo aqui mesmo. Dá vontade de comer ela assim mesmo, de jogar na frigideira e comer. Mas essa sensação de, exatamente, você sair da sua horta, da sua casa e ter um alimento ali todo do cerrado, é muito boa essa sensação. Então, aqui. Se tivesse com um desidratador, então, hein? O solzão. Então saiu muito amido aqui. Eu vou mexendo e vai saindo cada vez mais água mesmo. Bom.
Vamos colocar para desidratar aqui, então, no forno. O baru aqui na água, só para amolecer ele aqui, cobrir o baru com água quente. Vou deixar ele hidratando um pouquinho. Aí, ó. A cebola, ela ajuda na hora de bater, porque ela dá muita água, né? Fica bom. Então, vai ser mais ou menos umas 2 xícaras de baru para 1 xícara de cebola. Então, fica, né? Avalia dessa forma aí, 2 para 1 tá ótimo. Porque a cebola, ela vai ajudar a dar o líquido, né? Dar o sabor de acarajé também no prato. Então, vou botar a cebola aqui primeiro, ó, mais ou menos 1 xícara. E 2 do baru. Agora aqui, essa técnica aqui, ó, super técnica, que é do biosocador, que é muito interessante que você, além de facilitar o processo do liquidificador, você não contamina o seu alimento, porque se a cenoura bate na hélice ou algum outro vegetal, não tem problema, não vai alterar a receita nem o sabor. Ó, na época que não tinha liquidificador, o povo também da roça, olha aqui como é que é a quebra do feijão fradinho. Esse aqui é para quem sabe de tudo, quem inventou a técnica. Então, olha só, o feijão todo machucado aqui na pedra, então imagina o trabalho, né? Que é para fazer a versão original aqui do acarajé. Então aqui, gente, a nossa camadinha aqui de farinha de mandioca, que aí tu vê que tem umas pelotas aqui de mandioca. Quando ficar mais crocante, você vai ver que é o ponto de bater de novo no liquidificador, então pilar, não é? E virar uma farinha de fato, né? Mas já tá bem interessante aqui a textura. Ponto para a técnica indígena, ficou bem melhor. Olha, aquele método, né, de desamidar a raiz é muito interessante, porque aí você consegue tirar vários produtos da mandioca. Então aqui, ó, o caldo que sobrou, que a gente tava brincando até, seria um dos processos aí do tucupi, né? Ainda ficou amarelinho, só que o tucupi é outro processo, né? Mas... E aqui já desceu boa parte do polvilho. Então é muito interessante. Quando é da mandioca brava, os indígenas usam só o polvilho. E para massa, achava que era descartada, sabe? Aí quando eu vi lá os Kissedê fazendo, eles fermentam a massa da mandioca brava. Então, em vez de comer cozida, porque é tóxico, eles ainda fazem um processo de fermentação
dessa massa aqui, muito legal. E aí eles fazem dentro, parece uma pizza, dentro da folha de bananeira e cozinha como se fosse no vapor em cima da panela de barro deles. Eu provei e fica muito interessante, assim, né? Então, realmente a mandioca dá para aproveitar tudo, né? E ela vai ser aqui a nossa farinha do abará. Aqui a gente chegou na textura bem legal. Se necessário, é tranquilo botar um pouco de água, mas a textura não pode ser muito líquida, né? Então tá aqui, gente, a nossa quase farinha. Sequei bem o liquidificador. Então é importante secar bem o liquidificador para ele não grudar, não é? A gente vai bater e vai pegar bem legal aqui. Vou usar uma tampa diferenciada aqui logo. Fazer a nossa cumbuquinha aqui de farinha, bem chique. Então aqui vou retomar a nossa receita do abará de baru. Vou colocar uma colher de chá de sal. Vou colocar um pouco de farinha de mandioca, que a gente acabou de fazer aqui. Vou colocar, por enquanto, umas 2 colheres de sopa, mais ou menos. Então, no abará, eles colocam camarão, ou então farinha de camarão. O que que acontece? A massa do feijão fradinho, no original, fica mole, né? E aí as baianas vão mexendo, vão batendo bem e coloco a farinha de camarão. No meu caso aqui, que eu trabalho com comida vegana, mas com todo o respeito aí às origens, eu vou usar só um pouco de farinha de mandioca. Eu vou colocar umas 2 colheres de sopa. E para dar uma gordurinha legal, né? No caso, como não tem nada de origem animal, o camarão ele traz, né, essa coisa untuosa. E eu vou colocar um pouco de óleo de coco em daiaque dos calungas. E eu quero botar também para dar uma cor meio de dendê, sabe? Esse óleo de buriti, que é também de extrativismo dos calungas. Esse óleo é muito especial. Ele tem um sabor muito forte, então não vou colocar muito. Vou colocar só umas gotinhas mesmo para dar um brilho e para dar essa lembrança assim de dendê. Então eu vou bater essa massa aqui na mão mesmo. O interessante do abará ser uma massa mais durinha, porque a gente vai colocar na trouxinha de bananeira. Então é interessante a massa ser mais consistente mesmo. A gente só coloca na forminha de folha de bananeira mesmo. A gente pega aqui. Quero fazer num formato aqui que vai me lembrar o baru, o fruto mesmo. Então vamos embrulhar aqui.
colocar aqui na nossa trouxinha. Bom, agora eu vou colocar aqui esse aqui no vapor. Mais ou menos durante uns 10 minutos. Esse aqui já tá uns 5 minutos aqui já. Vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, agora já tá na hora de tirar aqui o nosso abará de baru do vapor. Ele já até soltou da folha. Olha que lindo. Bom, dá vontade de servir ele assim mesmo. Vou só colocar a nossa farinha aqui do lado, porque tá lindinho demais. E eu vou provar, né? Claro. Muito grata ao Festival Matula Film Festival pelo convite. E eu vou ficar aqui com o meu abará de baru. Até mais.